Hoje nós vamos ver 4 questões de EMEA12, nossa primeira aula de 2024. Esse estilo de questão é muito comum e pode cair no ENC. Considere a sequência AN para N a partir de 1, definida como indicado abaixo. Então, cada AN é a soma de um número de parcelas igual à posição desse termo. Então, por exemplo, a posição 3 tem 3 parcelas de números consecutivos. E aí vem 3 perguntas. O termo A10, ele foi até a 4, né? Então, a 4 eu conheço o menor, que é 7, e o maior, que é 10. Então, o termo A10 é a soma de 10 inteiros consecutivos. Quais são o menor e o maior desses inteiros? Essa primeira coluna é uma sequência que eu chamei de BN. E esta diagonal também é uma sequência que eu chamei de CN. Vamos tentar escrever a lei de formação dessas sequências. Só por observação. Eu percebo que se eu somar o 1 com o índice 1 dá 2. O 2 com o índice 2 dá 4. O 4 com o índice 3 dá 7. Então descobrimos. Quer dizer, cada termo é o anterior mais a posição deste. Agora vamos ver a sequência CN. A gente observa que o 10 é igual à posição dele mais o termo anterior. O 6 é a posição dele mais o termo anterior. Então descobrimos também. Então CN mais 1 vai ser igual a CN mais N mais 1. Bem, agora ficou mais fácil, né? Nós temos a lei de formação. Só que seria interessante a gente descobrir o termo geral de cada sequência. Então vamos descobrir o termo geral de cada sequência, que é a mesma coisa que resolver esta recorrência de primeira ordem. Então, como que a gente resolve? Eu tenho que B1 vale 1. O B2, aproveita a fórmula aqui, né? É o B1, né? É o termo anterior, mais a posição desse anterior. B3, B2 mais 2 e assim por diante, até Bn igual a Bn menos 1 mais N menos 1. E a sacada aqui é a gente somar membro a membro essas equações. Quando eu somo, o que acontece? Esse B1 cancela com esse B1, B2 cancela com B2 e assim por diante. O B3 cancela com o B3 que não está representado ali. O Bn-1 vai cancelar com o Bn-1 que está aqui. Então, do lado esquerdo, só vai sobrar o Bn. E do lado direito, só vai sobrar o 1. E estes ficaram. Então, é a soma dos números naturais até n-1. Soma dos números naturais, a gente tem fórmula pronta, né? Que é n multiplica n mais 1 sobre 2. Como o último termo aqui é n menos 1, então ele vai ficar n menos 1 sobre 2. Então conseguimos o termo geral da sequência Bn. Vamos fazer o mesmo com a sequência Cn.
O primeiro também é 1. O segundo, obedecendo aqui a lei de formação, C2 vai ser C1 mais N mais 1, que é o mesmo que está do outro lado da igualdade. Então, esse número é igual ao índice. Esse número é igual ao índice, e assim por diante. Somo. Quando eu somo, eu faço esses cancelamentos. Vai cancelar até este. Do lado esquerdo sobrou Cn. E do lado direito, olha que interessante. Sobrou este um. Então eu somo com 2, somo com 3 até n. Ou seja, eu estou somando os naturais de 1 até n. Tem fórmula pronta, né? Que é n mais 1 sobre 2. Então, encontramos também o termo geral dessa sequência. Bem, este Bn corresponde à menor parcela de An. E o Cn corresponde à maior parcela de An. Ele quer saber, no item a menor e a maior parcelas de A10. Então, basta substituir n igual a 10. Fazendo a continha aqui, eu obtenho 46. E fazendo a continha aqui, eu obtenho 55. Está respondido. Item B. Calcule A10. Bem, eu sei que o A10 ele começa com o B10 e termina com o C10. E aqui ele vai de 1 em 1. Então ele começa no 46 e vai até o 55, conforme vimos. 46 eu posso pensar como 1 mais 45. Daí aparece esse número 1 aqui. O próximo vai ser o 47, que eu posso escrever como 2 mais 45. Depois 3 mais 45. Então, eu vou ter quantas parcelas um número mais 45? Eu vou ter 10 parcelas. Porque esse primeiro vai do 1 até o 10. E esse segundo ele fica repetindo 45 10 vezes. O 45 repete 10 vezes, então vai ser 10 vezes 45. Aqui eu tenho a soma de 1 até 10. Só aplicar a fórmula, né? 10 vezes 11 sobre 2. Fazendo aqui a continha, dá 450. Aqui eu já sei que é 55. Então vai dar 505. Esse é o A10. Ainda o item C. Agora ele quer uma expressão ou termo geral de AN. Como eu sei o termo geral de Bn e de Cn, eu vou pensar de maneira semelhante a este. Aqui, em vez de ser A10, aqui vai ser AN. Então, vai ficar AN igual a BN mais e assim por diante até CN. Daí eu faço a mesma coisa. Em vez de escrever B10, eu vou escrever B10 menos 1. E B10 menos 1 vai ser isto. Não, no caso, Bn, né? Bn menos 1 vai ser n, que multiplica n menos 1, sobre 2. Então, vamos fazer isso. Então, olha, a n vai ser Bn até Cn. Então, o Bn eu escrevi como 1 mais Bn menos 1. Bn menos 1 está aqui.
Daí, eu vou ter esta soma quantas vezes? Eu vou ter essa soma n vezes. Ele começa no 1 mais isto e vai até n mais isto. Igual aconteceu aqui em cima. 1 mais 45, depois 2 mais 45, assim por diante, até 10 mais 45. Como esses aqui são iguais, é mais fácil começar por eles. Então, quantos n menos 1 sobre 2 nós temos? Nós temos n. Então, eu vou multiplicar por n isso aqui. Multiplicar por n, eu posso multiplicar o n neste fator ou neste fator. Por conveniência, eu vou multiplicar pelo fator que tem um parênteses. E depois a soma de 1 até n. Soma de 1 até n tem esta fórmula pronta. Agora eu vou colocar n sobre 2 em evidência. Daí vai cortar menos n com n e vai ficar n ao quadrado mais 1. Está aqui. Chegamos facilmente à expressão do termo geral a n. A gente pode fazer uma verificação. Nós já sabemos que o A10 vale 505. Vamos ver, usando essa fórmula, se dá 505. Se acertamos, tem que dar. Então, substituindo 10 no lugar do n, fica isto. Aqui dentro do parênteses dá 101. Daí fica 10 sobre 2 dá 5. Fica 5 vezes 101, que dá 505. Bateu. Quando eu demonstro um teorema por indução finita, e o que eu quero provar é uma igualdade, ela segue o modelo quadradinho. Quando for desigualdade, ela complica um pouquinho, mas a gente até pode pensar no modelo. Geralmente funciona. Então vamos ver dois casos aqui. Um caso de igualdade e um caso, na verdade, dois casos de desigualdade. Vamos dar uma olhadinha. Então aqui ele já diz, né, que quer que mostre por indução finita. Ele me dá alternativa. Então nós temos a indução finita. O caso base, no caso aqui, o n são os naturais, então ele começa no 1. Então vou fazer para n igual a 1. Aqui é sempre importante substituir aqui no termo geral n igual a 1. Você vê onde que começa. Às vezes não começa na primeira parcela, às vezes começa na segunda parcela. Então aqui ele diz n que multiplica 3n menos 1. Então quando o n for 1, aqui vai ficar 1 vezes 3 elevado a 0. Que é exatamente essa primeira parcela. Então, o n para mim, neste caso, diz respeito ao número de parcelas. Então, se o n é 3, eu vou ter 3 parcelas. Se o n é 1, eu tenho uma única parcela. Então, vamos lá. Caso base, para n igual a 1, a igualdade é verdadeira. Por quê? Então, fazendo n igual a 1, eu vou pegar só essa parcela. Né? Isto claramente dá 1. Agora eu vou examinar do lado direito. Do lado direito, fazendo a continha, também vai dar 1. Portanto, realmente eles são iguais. Então, caso base está resolvido. Passo de indução. Vamos mostrar que se a igualdade é verdadeira para algum n natural, então será também para n mais 1. Então, vamos ver. Eu começo, isso aqui é receita, tá? Eu começo com a hipótese de indução.
Uma hipótese de indução, estou considerando que ele é verdadeiro para n. É o próprio que está aqui. Então, se isto for verdadeiro, eu quero provar que se eu substituir n mais 1 no lugar do n, ele continua verdadeiro. O que significa substituir n mais 1 no lugar do n? Então, aqui vai ficar n mais 1, vai ficar 2n mais 1, que multiplica 3 elevado a n mais 1 e mais 1. Tem que dar isso. Vamos ver. Então, eu vou pegar e fazer aparecer mais uma parcela. Eu tenho aqui n parcela, eu quero n mais uma parcela. Então, quem que é a enésima mais uma parcela? Vai ser essa expressão substituindo n por n mais 1, que vai dar n mais 1, que multiplica 3 elevado a n. Então, vou somar isso a ambos os lados. Então, somei aqui do lado esquerdo, somei do lado direito. Só fiz isso, por enquanto. Então, aqui, eu omiti isso aqui só para ficar mais curto. E até onde interessa. Peguei o último. E aqui, o que foi feito? Nada demais, né? Multipliquei aqui por 4 e dividi por 4. Daí eu coloquei o 3 elevado a n em evidência e somei esses dois. Então, vai dar 6n mais 3. Aqui eu posso colocar o 3 em evidência. Então, ele fica 2n mais 1, aqui dentro do parênteses. E o 3 que eu coloquei para fora, eu vou juntar com esse 3 elevado a n. Ele fica 3 elevado a n mais 1. Agora, aqui ainda dá para fazer uma brincadeira. Eu posso escrever desta forma: 2n mais 1, que não deixa de ser 2n mais 2, né? Como deu 2n mais 2, eu quero que dê 2n mais 1, eu tiro 1. Agora, essa expressão é exatamente esta, substituindo no lugar do n, n mais 1. Então, está provado. Se eu conseguir provar o caso base e o passo de indução, então a minha prova por indução está completa. Vamos resolver mais uma recorrência. Agora, uma equação mesmo de recorrência, com valor inicial conhecido. Eu tenho aqui uma recorrência ou equação de recorrência. Ela não é homogênea, né? Não é homogênea, porque a homogênea seria Tn menos 4Tn menos 1 igual a 0. E aqui ele não está igual a 0, ele está igual a 2 elevado a n. E mesmo a não homogênea, tem uma, quando aqui é número 1, ele tem uma maneira simples de resolver. Agora, quando aqui não é número 1, daí a gente usa um artifício. O artifício é fazer uma substituição, que é este caso. Então, vamos ver. Primeiro, eu vou resolver a parte homogênea da recorrência. Então, seja o n a solução da parte homogênea da recorrência. Eu vou chamar o zero de 1. Sempre funciona, tá? Às vezes pode ser que um outro valor diferente de 0, não pode ser 0 só, um outro valor seja mais conveniente. Aqui, esse número 1 é bem conveniente. Então, o que diz aqui? Ó? O n é igual a 4, o n menos 1. Então, o 1 vai ser 4, o 0. O 2, 4, 1, e assim por diante.
E, genericamente, o n igual a 4, o n menos 1, exatamente o que está aqui. Nesse caso, em vez de somar, a gente multiplica. Porque multiplicando, eu vou cancelar este com este. Deixa eu acertar aqui. Então, multiplicando, eu vou cancelar este com este. Este com esse, assim por diante. Ah, tá. E a ferramenta errada aqui. Achei que estava muito espesso. Então, 1 com 1, o 2 com o 2, o 3 vai cortar com o 3 desse lado, e o n-1 vai cortar com o n-1 do outro lado. Então, o que aconteceu? Do lado esquerdo só ficou o n. E do lado direito ficaram o 1, que não vai fazer diferença, e esses 4. Agora eu preciso saber quantos 4 existem. Perceba que para esse primeiro 4 eu tenho o índice 1 do lado esquerdo. E para esse segundo 4 eu tenho o índice 2. E para o último eu tenho o índice n. Ou seja, ele vai do 1 até o n. Ele tem n números 4. Logo, n número 4. Então vai ser 4 vezes 4 vezes 4, n vezes. Vai ser 4 elevado a n. Então encontrei a solução da parte homogênea da recorrência. Agora que vem o truque, fazer a substituição. Tn que eu quero, eu vou chamar de un vezes uma outra recorrência. Eu chamei de yn. Então, o n eu já encontrei, 4 elevado a n, então vai ficar 4 elevado a n vezes yn. Então, esse é o nosso Tn. Então, no lugar daquele Tn aqui em cima, eu vou colocar este resultado. Então, no lugar do Tn, eu vou colocar isto. Então, está aqui, ó. No lugar do Tn, eu coloquei isto. Eu tenho Tn menos 1. Então, é só subtrair um dos n's. Aqui vai ficar 4 elevado a n menos 1, e aqui yn menos 1. Então, foi feito isso aqui, ó. 4 n menos 1 e o y, índice n menos 1. Agora, eu vou dividir tudo por 4 elevado a n. É conveniente, né, para desaparecer isso aqui. Certo? Então, vai desaparecer este, vai desaparecer este. Aqui, 2 elevado a n dividido por 4 elevado a n, deixo o n como expoente e divido 2 pelo 4, que dá meio. Então, fica meio elevado a n. Então, ele ficou uma expressão bonitinha, né? Olha que expressão bonitinha. Essa aqui, embora não seja homogênea, ela é aquele tipo não homogênea, fácil de calcular. Então, vamos lá. O y0, bem, eu não sei quanto que é o y0. Eu sei quanto que é o t0. O t0 é 9. Só que aqui, ó, Tn é igual a UN vezes Yn.
Então, quer dizer que T0 é igual a U0 vezes Y0. Ou U0 é 1. Então, T0 é igual a Y0. É 9. Y0 é 9. Agora eu vou obedecer o que está aqui, né? Então, quando o N é 1 agora, então fica Y1 igual a Y0 mais meio elevado a quanto? Perceba que o expoente aqui obedece ao índice do lado esquerdo. Então, aqui está 1, expoente 1. Aqui está 2, expoente 2. E assim por diante. Então, yn é exatamente o que está ali. E aí eu somo. Se eu somar, vai cortar y0 com y0, y1 com y1, y2 com y2, yn-1 com yn-1. Do lado esquerdo ficou só yn. Do lado direito ficou o 9 e esta soma. Agora vamos brincar com essa soma. Percebemos que aqui eu tenho uma série geométrica ou uma soma de PG em que eu conheço A1 e conheço a razão, que é meio. Então, vou aplicar a soma de PG. A soma dos n primeiros termos de uma PG é A1 que multiplica, entre parênteses, 1 menos Q elevado a n, o Q no caso é meio, dividido por 1 menos Q. 1 menos meio dá meio, então vai cortar esse meio com este meio. Então só ficou o que está dentro do parênteses. 1 menos meio elevado a n. Então essa soma deu isto. Como eu já tinha dado 9 aqui, o 9 com esse 1 dá 10. Então achei a solução do yn. Agora vamos retornar a variável primitiva. A gente tinha feito essa substituição, né? Tn igual a un vezes yn. Como eu tenho agora yn, eu vou fazer 4 elevado a n vezes isso aqui. Vezes o 10, não dá para fazer nada. E vezes este, dá para fazer alguma coisa. Coloco o n em evidência e vou multiplicar 4 por meio. 4 vezes meio dá 2. Então fica 2 elevado a n. Isso é válido para qualquer n inteiro maior ou igual a 0. Questão 4. Bem, agora aqui nós temos duas inequações para a gente provar por indução. Agora vamos ver, a gente já sabe provar a igualdade, né? E vamos ver o que muda na desigualdade. Muda um detalhezinho só. Então aqui copiei e colei, tá? Caso base, para n igual a 1, a desigualdade é verdadeira, pois... Daí substitui n igual a 1. Quando eu substituo n igual a 1 aqui dá 1 aqui em cima. E aqui dá 2. Então, esse 1 e o 2 é para n igual a 1. Daí ele vai até o 3 e o 4, quando o n igual a 2, e assim por diante. Então, para n igual a 1, ele vai dar meio. E meio eu posso pensar como 1 sobre raiz quadrada de 4. A gente vai entender por que eu fiz essa mudança. Daí isto é menor ou igual a essa expressão substituindo 1, e fazendo a continha aqui dentro, dá 3. Então, comparando 1 sobre raiz quadrada de 4 e 1 sobre raiz quadrada de 3, facilmente a gente deduz que o da esquerda é menor do que o da direita. Se ele é menor, então ele é menor ou igual também. Agora o passo de indução. Mesma ideia. Então eu peguei essa hipótese de indução. E nesse caso aqui a gente vai multiplicar, né? Multiplicar por uma fração,
Que fração é essa? Bem, o próximo fator aqui é o próximo ímpar, né? 2n mais 1. E embaixo, o próximo par, 2n mais 2. Na verdade, aqui é 2n menos 1 mais 2, tá? Daí dá 2n mais 1. Então, multiplicando de ambos os lados, eu vou ter essa expressão do lado esquerdo, essa expressão do lado direito, nada demais. Daí, apenas eu escrevi o termo que interessa, só o termo final aqui. E do lado direito, o que eu fiz aqui? Só fiz uma simplificação, né? Simplifiquei este com este. Porque o de cima é o quadrado do de baixo. Então dá para simplificar e fica só a raiz quadrada em cima. Bem, agora que vem o passo interessante. Este é o passo que muda tudo, tá? Com relação à igualdade. Na igualdade a gente faz isso. Basta mostrar que esse resultado que eu cheguei é menor ou igual a este substituindo no lugar do n mais 1. Então foi isso que eu fiz aqui. No lugar do n eu coloquei n mais 1. Agora, eu posso escrever assim ou passar esse termo para cá, esse número para cá, daí ele fica menor ou igual a zero, como eu tinha dito para vocês. Que fica como uma regrinha, né? Quando eu quero mostrar uma desigualdade, eu faço uma diferença, e essa diferença comparo com zero. Então, fazendo a diferença, eu tenho isso aqui. Aqui apenas eu escrevi dessa forma, né? Distribuir, somei. Então, eu vou desenvolver o lado esquerdo para ver se dá maior que zero ou menor que zero, se é possível a gente chegar a essa conclusão. Então, está aqui. O que eu fiz aqui? Achei o MMC. MMC, né? Divide para baixo, multiplica pelo de cima. Como eu estou multiplicando duas raízes, eu vou multiplicar o que está dentro da raiz. 2n mais 1 que multiplica 2n mais 3 dá isso aqui, 4n ao quadrado mais 8n mais 3. E aqui, quando eu divido por isso, vai dar o quê? Vai dar 2n mais 2. Então, eu vou fazer 2n mais 2. Só que, para eu comparar, é interessante que o 2n mais 2 esteja escrito em forma de radical também. Então, eu vou elevar ao quadrado e extrair a raiz. Esse que é o truque. Eleva ao quadrado, vai dar 4n ao quadrado mais 8n mais 4 e extrai a raiz. Agora, compara essas duas raízes lá. São quase iguais. 4n ao quadrado, 4n ao quadrado. 8n, 8n. E aqui está 3 e aqui está 4. Opa! Então quer dizer que o radical do lado direito é maior que o do esquerdo. Então, quando eu faço essa diferença, dá negativo em cima. Embaixo é positivo, claramente, né? Só tem sinal mais aqui. Então, vai ser negativo dividido por positivo, dá negativo. Então, este resultado, com certeza, é menor do que zero. Então, ele também é menor ou igual a zero. E aí está provado. Eu peguei uma outra com uma pequena diferença, mas a ideia é a mesma, tá? Só para reforçar a ideia. Essas duas questões são questões que tem no livro, tá? Não sei se vocês sabem. Tem no livro e aparece duas vezes ainda. Tem no livro MA11 e tem no livro MA12. Então, acho que eles quiseram enfatizar. Então, a ideia é a mesma coisa, tá?
meio eu posso pensar como 1 sobre a raiz quadrada de 4. Agora, do lado direito, substituindo 1 aqui dá 3 mais 1 dá 4, dá o próprio raiz quadrada de 4. Então, 1 sobre a raiz quadrada de 4 é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 4. Se ele é igual, então ele também é menor ou igual. Então, a desigualdade é verdadeira. Passo de indução. A ideia é idêntica à anterior, tá? Ó, não muda nada, nada, nada. Tudo igualzinho. Daí eu vou trabalhar com a diferença. Agora, né, eu até pulei aqui uma passagem. Eu vou trabalhar com essa diferença e mostrar que essa diferença é menor ou igual a zero. Então, desenvolvo aqui. A ideia é a mesma coisa, que a gente já sabe, né? Agora, o MMC é todo esse monstro aqui, né? Quando eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, ele vai dar dentro do radical uma expressão cúbica. Daí, comparando essa expressão cúbica, ó, aqui está 12n3, 12n3, 28n2, 28n2, e aqui tem o 4, aqui tem o 4. Agora, o que muda é nesse aqui, ó, 19n, e aqui 20n. Bem, agora depende, né? Depende do n. Se o n for zero, essas duas expressões são iguais. E se o n for 1, a expressão da direita é maior que a expressão da esquerda. Então, certamente, essa diferença vai dar menor ou igual a zero. Embaixo só pode ser positivo. Então, mesmo que eu inclua o zero, ele é menor ou igual a zero. Agora, como não incluo o zero, porque o n é natural, ele é menor do que zero. Essa diferença é menor. Essa conta, esse resultado aqui é menor que zero, com certeza. Se ele é menor que zero, então ele é menor ou igual a zero. Provado.